Olá, olá, olá! Bora para o nosso 8º episódio do AYuCast e o assunto de hoje é Agni. É, aquele assunto que todo mundo tava esperando, né? Que eu sempre falo aqui de Agni, de fogo digestivo, poder digestivo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que é Agni, esse conceito que o Ayurveda traz pra gente. Agni é um nome em sânscrito que significa literalmente fogo. E dentro do Ayurveda, quando a gente está falando de digestão, o Agni é o nosso poder digestivo. Por que fogo? Fogo digestivo, que eu tanto falo aqui no Instagram, em todos os lugares que vocês me encontram falando sobre Ayurveda e digestão, eu falo sobre fogo digestivo. Por quê? Porque a nossa digestão, o nosso processo digestivo, ele é um processo quente, que envolve ácidos. Quando a gente ingere um alimento, a principal quebra que a gente faz desse alimento, a gente começa quebrando ele na boca, né? A primeira parte que a gente quebra ali, a primeira parte da digestão é a mastigação, que é a única que a gente tem controle, né? Então a gente mastiga o alimento, quebra aquele alimento em partículas menores e engole. Quando a gente engole no nosso estômago, ele recebe uma série de enzimas, de líquidos que vão ajudar a formar um bolo alimentar, né? E todo o alimento vai ser banhado ali, vai formar um bolo e vai descer para os outros órgãos, vai lá no delgado, né? Do nosso intestino, ele vai receber uma série de ácidos digestivos que vão então quebrar esse alimento que a gente comeu em partículas muito pequenininhas, tá? Aqui eu sempre cito os principais órgãos, tá, gente? Mas claro que existem outros órgãos envolvidos, existe fígado, pâncreas, né? Tudo ali que se envolve numa digestão, mas eu sempre cito só os principais, porque aqui eu não quero dar uma aula sobre digestão e anatomia, e acho que não cabe, mas fato é que quando ele recebe, né, os ácidos digestivos para quebrar o alimento em partículas pequenininhas, para que realmente aquilo se torne nutriente e vá para a nossa corrente sanguínea e entre nos nossos tecidos e forme os nossos tecidos e renove as nossas células, esses ácidos são quentes, certo? Então, por isso que o Ayurveda faz essa comparação, né? E ele chama de fogo digestivo, certo? E como o Ayurveda entende que o nosso corpo ele é formado pelos 5 grandes elementos, assim como tudo que forma a natureza, o que formou a natureza, né? Então, eu sempre repito aqui o ar, na verdade o espaço, né? Eu gosto de falar sempre na ordem, o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra foi o que formou o nosso corpo. E aí a nossa digestão, então, ela tem muito fogo, ela é muito quente, porque ela tem ácidos digestivos, tá? Então, acho que essa parte deu para entender, né? Estamos juntos aqui, espero que sim. Então, por isso que o Ayurveda chama de fogo digestivo. E aí, a gente tem no nosso corpo, cada um de nós, a depender do clima em que a gente está inserido, do local que a gente vive, da nossa constituição, que a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar de doshas, a gente vai falar sobre constituição, a depender do nosso estado emocional, a depender do que a gente vem comendo ultimamente, a gente vai ter alguns tipos diferentes de fogo digestivo, tá? Não existe um tipo. A gente tem variações, né? A gente tem o que a gente chama de fogo digestivo, de Agni. Eu vou usar a palavra Agni a partir de agora, tá? Quando eu for falar de fogo digestivo, para você se acostumar com essa linguagem que fica mais fácil para entender o Ayurveda, porque Agni é a base de tudo. Então a gente tem tipos de Agni. Então, a gente tem o Agni em equilíbrio, em perfeito equilíbrio, que é aquele Agni que digere todos os alimentos perfeitamente, no tempo adequado, que transforma em nutriente, que realmente nutre o corpo e aí separa o que é ruim, o que não dá para ser aproveitado, o que não serve e transforma, né, em fezes, em urina e manda embora pelo suor, enfim, por todas as formas de excreção que a gente tem no nosso corpo. Que é o que a gente chama no Ayurveda de Sama Agni, que é o Agni em equilíbrio. Sama significa equilíbrio. Então, o Agni em equilíbrio é esse Agni perfeito, que você come e se sente bem, feliz, tranquila, né? Que você come e se sente nutrida, que você não tem nenhuma dor, nenhuma, né? Nem dor de cabeça, nem distensão abdominal, nem gases, nem nada. Isso é um Agni perfeito. É um corpo ali que está funcionando perfeitamente em termos de digestão.
Aí nós temos 3 tipos que são considerados os Agnes em desequilíbrio, que são aqueles que a gente precisa cuidar, né, para que a gente tenha saúde. Antes de falar deles, por que é tão importante a gente entender qual Agni a gente está, né, como que a gente está em termos de digestão, de saúde digestiva, para a gente ter saúde? Porque se a gente não digere bem um alimento, né, tem 2 possibilidades. Se a gente não digere, né, e aí a gente fica com alimentos mal digeridos dentro da gente ou não digeridos dentro da gente, partículas de alimento que não foram completamente digeridas, essas partículas de alimento, para quem está me assistindo do YouTube, está vendo o Mirtilo, que é o meu gatinho aqui atrás, ele está aqui fazendo pose. Se você tá no podcast, você só imagina um gatinho preto atrás de mim fazendo pose. Lindo, maravilhoso. Voltando aqui, então. Se você não digere bem, não digere direito, você fica com material, então, alimentar parado, que é o que a gente chama no Ayurveda de ama, de toxina. Na medicina moderna, na ciência moderna, na nutrição moderna, a gente chama de toxina, biotoxina. Mas é particularmente, então, esse material não digerido que fica no nosso organismo e que, se ele não for digerido mesmo em tempo adequado, se ele ficar parado ali, ele acaba fermentando e literalmente apodrecendo, e aí ele vai grudar nos nossos tecidos, nos nossos canais, ele pode gerar bloqueio de canais que levam nutrição para o corpo. Então você imagina que você come um alimento, ele se transforma em nutriente, e aí ele não consegue chegar para os teus tecidos e formar os teus tecidos. Por quê? Porque os teus Porque os seus tecidos estão bloqueados por alimento que não foi digerido em tempo adequado. Então é muito importante que a gente cuide dessa digestão. E como que a gente cuida disso, né? Como eu falei no episódio anterior, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, porque senão você não vai entender nada desse daqui. A gente precisa fazer a nossa percepção diária. Então, fazer a nossa autoanálise diária para entender como que a gente tá naquele dia. Se a gente tá mais para comer alimentinhos leves, se a gente pode arriscar num alimento mais pesado, se a gente tem que comer menos, se a gente tem que comer mais. E tem que observar a fome, a gente tem que comer de acordo com a fome que a gente tem. Comer quando tem fome, quando vier o sinal da fome, esperar ela chegar para se alimentar, e comer devagar, comer com atenção plena, prestando atenção no que você está sentindo. A partir do momento que você se sentir satisfeita, você tem que parar de comer, né? Antes de se sentir cheia. A gente não tem que comer para preencher tudo, a gente tem que comer para ficar satisfeita, tranquila, bem, para passar fome. É isso, tá? Então, essa é a quantidade adequada, que a gente falou de quantidade, como eu falei no episódio anterior. E, então, essa é a importância da gente saber, né, como que tá a nossa digestão a cada dia. E como que a gente sabe assim, é só se analisando, é só se percebendo a cada dia, fazendo esses testes e entendendo quem é você naquele dia, porque a gente muda o tempo inteiro, tá? E aí, então, a gente tem 3 tipos de Agni, como eu falei, que são Agnis em desequilíbrio, que a gente precisa equilibrar. Quais são esses Agnis em desequilíbrio? A gente tem 3 possibilidades. A gente tem o que a gente chama de Vishama Agni, que é um Agni irregular. A gente tem o Manda Agni, que é um Agni muito baixo, um Agni não potente, né? Um Agni que não tá conseguindo digerir as coisas direito. E a gente tem o Tikshinagni, que é o Agni muito potente. Então é aquele fogo digestivo muito alto, a gente tá soltando muito ácido, né? Um ácido muito potente. E aí a gente faz o quê? A gente acaba carbonizando o alimento. Vou explicar cada um deles agora, então, separadamente, para ficar mais fácil de entender. O Vishama Agni é aquele Agni irregular. É o Agni que não sabe o que ele faz da vida. Então, ora você tem fome, né, em horários inadequados, muita fome. De repente você comeu e aí 3 horas depois você já tá com fome. Aí, de repente, você fica 10 horas sem ter fome nenhuma. Né? Ora você tem, sei lá, você vai no banheiro e você tem as fezes mais moles, que não tá digerindo direito, e aí de repente você começa a ter constipação, né? E é importante frisar aqui, porque até agora eu não tinha falado, né, sobre as fezes, mas uma forma muito importante da gente entender como é que tá a nossa digestão, se ela tá boa, se ela tá ruim, se ela tá muito forte, muito fraca, é por meio das fezes, tá? É por meio da análise das fezes. Então,
esse acne irregular, ele vai causar então essa diferença aí entre um dia você tem constipação, no outro você tem cocô mole, né, as fezes moles, e no outro você percebe, vai, médio, não tá nenhum nem outro, aquela coisa assim que não tem um padrão. Isso é irregular e isso não é bom, tá? Porque isso significa que existe um desequilíbrio. A gente vai até depois, quando a gente for falar sobre doshas, eu vou explicar que cada dosha, quando tá em desequilíbrio, eles vão gerar um tipo de acne, né? Então, é importante entender isso para a gente começar a compreender os nossos desequilíbrios, para a gente começar a se analisar. Então, se você tiver nessa de cada hora é uma coisa diferente e você nunca tá bem, né? Nunca tá assim, uma semana inteira fazendo seu cocô bonito, maravilhoso, né? Comprido, marrom, que sai sem dor, sem sofrimento, né? Nem diarreia, né? Então, assim, se você ficou oscilando entre constipação e diarreia, e hora você tem fome, hora você não tem, isso é o que a gente chama de acne irregular. Por que ele é um problema? Porque esse acne irregular vai gerar toxina, porque quando ele estiver muito forte, ele não vai conseguir digerir direito os alimentos, né? Então ele acaba mandando embora alimento nutriente do alimento que poderia ser digerido e virar nutriente no corpo e ele não consegue aproveitar. E ora, ele não vai conseguir digerir direito porque tá muito baixo e ele vai deixar o material parado. Então, ele não vai te nutrir direito. Você não vai conseguir formar tecido direito e você ainda pode acabar gerando toxinas por conta desse acne que está irregular. E o acne irregular tem um grande problema, porque você precisa de muito autoconhecimento para perceber. Porque, de repente, ontem você estava super bem, né? Assim, super bem no sentido de tava digerindo, tava sentindo fome, né? E aí, beleza. Aí, de repente, no dia seguinte de manhã, você sentiu uma fominha, você falou, bom, ontem tava com super fome, então vou comer mais no café da manhã. E aí, babou tudo. Você fica lenta, você fica com sono e você descobre que o quê? Né? No dia seguinte, você acordou com acne no quê? Muito baixo. Então, você fica meio que sem saber o que tá acontecendo, vamos dizer assim. A gente fica meio perdido, né? Esse é o acne irregular. O manda acne, que é o acne muito baixo, é o acne, então, que não digere as coisas direito. É aquele acne que quando a gente tá com ele, a gente sente menos fome, a gente demora mais para sentir fome entre uma refeição e outra. Quando a gente sente fome, geralmente essa fome ela vem acompanhada até com náusea, né? A gente percebe que o alimento não tá descendo direito, a gente acaba não conseguindo aproveitar o alimento e aí a gente acaba tendo aqueles episódios que parecem diarreias, então são aquele cocô mal formado, né, que não sai inteiro, que sai despedaçado, mole, com o resto alimentar, às vezes ele não forma cor, de repente, né, ele sai ali pálido enfim, lógico que quando a gente fala né, abro aspas aqui para falar que quando a gente fala de resto alimentar no cocô, a gente tem que lembrar que isso tem muito a ver com a nossa mastigação também, né? É muito importante aqui fazer um alerta que o nosso estômago não tem dentes, se você não sabe disso. Então, a gente precisa mastigar muito bem os alimentos antes de engolir, né? E se a gente não mastiga direito e o nosso acne não estiver extremamente potente, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir aproveitar esse alimento e ele vai realmente sair no cocô, né? Então, mastigação é muito importante, é a única parte do processo que a gente controla e a gente tem que controlar direito, né? A gente tem que realmente mastigar direito. Mas é importante entender que se a gente não mastigou tão bem, e é um alimento que deveria ter sido, conseguir digerir, né? Mesmo que a gente não tivesse mastigado tão bem, tipo um arrozinho, alguma coisa assim. Se o fogo digestivo tá bom, se tá legal, dificilmente aquele arroz ele vai sair inteiro no teu cocô de novo, né? Ele vai sair inteiro no teu cocô, ele vai acabar sendo quebrado pelo teu ácido digestivo, pelo teu fogo digestivo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se o teu acne estiver baixo, não vai. E aí você vai realmente encontrar isso nas tuas fezes e essas fezes elas não vão ser bem formadas, né? Então esse acne, ele é um acne péssimo, por quê? Porque é o acne que ele não vai digerir as coisas direito. Se ele não digerir e mandar embora porque ele não tá conseguindo, né? Tipo assim, o teu corpo ele fala, ó, não tenho ácido para isso, eu não vou conseguir, então tchau, vai embora. Então, grande parte do alimento que você come
simplesmente não vira nutriente, não vai nutrir os teus tecidos, você vai começar a perder tecido, a não ter os nutrientes que você precisa, você vai começar a perceber uma falta de vitaminas, né? Por mais que você coma, você fala, poxa, eu como tanta coisa que tem ferro, eu como tanta coisa que tem vitamina C, como que no meu exame tá dando ali que eu tô com anemia? Como que no meu exame tá dando que eu tô com falta de vitamina C, de vitamina D, né? Não tô absorvendo nem o sol que eu tomo, poxa, eu moro num lugar super, né, com sol o tempo inteiro, saio na rua o tempo inteiro, como que eu não tô conseguindo absorver? Pode ser por isso, porque o teu Agni tá tão baixo, ele não tá conseguindo processar o alimento da forma correta, ele não tá conseguindo mandar aquilo para os seus tecidos, ele tá mandando embora, ele tá mandando literalmente vaso sanitário abaixo, descarga abaixo, porque ele não consegue digerir. Tá? E aí, o que acontece, né? Eu falei da náusea, que você pode perceber, eu falei do fato de você perceber que você não tem fome, né? Você tem muito menos fome, você come porções, você começa a comer porçõezinhas menores, porque você percebe que se você comer a quantidade que você está acostumada, você fica estufada, né? Então, esse estufamento por pouca comida também é um indício de que esse Agni está muito fraco. Você ficar com dor de cabeça depois que você come, você ficar com muito sono, né? É normal a gente ter um soninho depois que a gente come, porque a primeira fase da digestão, logo depois, ali, as primeiras 2, 3 horinhas, é um momento em que o Kapha, que a gente vai falar sobre ele, que é um dos doshas, ele agrava naturalmente, né? Porque ele cuida da primeira parte da digestão. Então, a gente sente um soninho, é normal. Só que é um soninho, né? A gente consegue seguir as nossas atividades e trabalhar normalmente, a gente só fica um pouquinho mais lentinha. Agora, se você comer e aí você perceber que você fica com sono absurdo, que você não consegue fazer mais nada, você não consegue se concentrar em nada, você precisa deitar e descansar, isso é sinal de quê? De um Agni muito baixo, tá? Então esses são alguns sinais de Agni muito baixo. Então a gente fica com essa fadiga, com esse cansaço, com esse sono extremo. Também distensão abdominal, né? Você pode anotar aí para ver se você tem algum desses sintomas. Distensão abdominal, né? Aquele abdômen estendido que a gente chama, né? Que fica duro, com muito gases, né? Isso tudo são sinais de uma digestão baixa, de um Agni baixo, de um fogo digestivo baixo. E aí depois a gente tem o Tikshinagni, que é o Agni muito potente, muito forte. Ah, Yara, quero ter esse Agni para poder comer tudo? Não, não é bom esse Agni, tá? O Agni bom é só o Samagni, é o Agni em equilíbrio. Quando você tem o Agni muito, muito, muito potente, o que isso significa? Que os ácidos digestivos estão muito potentes, estão muito fortes. Então, o que ele vai fazer com o alimento? Quando você ingerir o alimento, ao invés dele aproveitar os nutrientes, né, dele quebrar em partículas pequenininhas e enviar para a sua corrente sanguínea e nutrir os teus tecidos, ele vai literalmente carbonizar aquele alimento e ele não vai conseguir aproveitar os nutrientes. Então, você vai comer, 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 comer. Você vai ter como sinal desse Agni muito potente muita fome, né? Você vai ter muito mais fome do que o normal. Vai ter fome várias vezes ao dia, mais rápido do que o normal, só que você não vai conseguir aproveitar, né, os nutrientes. Então você vai poder apresentar, sim, é normal que você apresente a longo prazo, óbvio, problemas também de vitaminas, de ferro, né, enfim, o teu exame de sangue, quando você fizer, vai indicar que você tem uma série de deficiências nutricionais e você vai pensar, poxa, mas eu como tanto o tempo todo, como que eu tô com deficiência? De repente você vai até emagrecer comendo pra caramba. Por quê? Porque o teu Agni tá muito forte, né? Porque ele não tá aproveitando os nutrientes, ele tá simplesmente carbonizando tudo, né? Porque realmente é essa ideia de que o ácido é muito forte. E aí uma coisa também muito importante que você vai perceber é queimação, né? As pessoas que têm muita queimação quando come, é sinal de que esse Agni tá muito potente, né? Então, além de, né, claro, se você tem uma gastrite, se você tem já, de repente, uma úlcera, a gente tá falando ali de vários problemas envolvidos. Dentre eles, a gente percebe que provavelmente a tua parede, né, estomacal, parede ali do teu estômago para tua digestão, de repente tá com um pouco muco. A gente tem muco que protege, né, os nossos intestinos, o nosso estômago, justamente para proteger dos ácidos digestivos. E quando a gente tá com uma baixa proteção, que aí às vezes entra até uma questão de um Kapha que esteja muito baixo, né, que não tá produzindo a proteção necessária, a quantidade de muco necessária, e esses ácidos começam a machucar as paredes ali do teu estômago, por exemplo. Mas
É muito importante entender que, além disso, um sintoma que pode ser que apareça assim, que é comum, é essa queimação, que não é normal. De repente você fala, poxa, mas eu não tenho gastrite, eu não tenho nada disso, eu tô comendo, tô sentindo aquela azia, tá queimando, né, tá voltando, tá, né, você começa a sentir muito calor depois da refeição, né, isso significa o quê? Esse fogo tá muito potente e não tá legal, tá? Então esse é um grande problema. E às vezes também vai acontecer de você perceber diarreia, né? Porque ele nem vai formar, vai passar tão rápido pelo teu trato digestivo, aquele alimento, né? Que você vai acabar o quê? Tendo até diarreia, né? Ou você não vai ter diarreia, pode até ter fezes bem formadas, mas você vai fazer cocô muitas vezes ao dia, mais do que o normal. De repente, o normal é fazer uma vez ao dia, acho que né, basicamente o normal de todo mundo é saudável. Você faz cocô uma vez ao dia e de repente você vai perceber que você está fazendo 3, 4 vezes ao dia, ainda que fezes bem formadas, ainda que sem resto alimentar, mas muitas vezes. Por quê? Porque o alimento não está ficando lá, né? O alimento ele tá indo grande parte embora. Então, o que isso significa? Ele está mandando, além de mandar a parte realmente que precisa mandar embora, né? Que o corpo não vai aproveitar, que deveria realmente ser fezes, ele está mandando coisas que não deveria. Então, você acaba realmente, literalmente, né, mandando pro cocô tudo aquilo que você deveria estar absorvendo também. Então, no fim, né, você vê que todos os Agnes, desses, né, irregulares, ou melhor, irregular é um tipo, de todos esses Agnes desequilibrados, né, todos eles são ruins, não tem um que seja menos pior. Todos eles são ruins e todos eles precisam ser equilibrados, precisam voltar para o seu estado de sama, de equilíbrio, para conseguir digerir bem os alimentos e conseguir nutrir os teus tecidos, tá? Então é muito importante entender esse conceito de fogo digestivo. Esse fogo digestivo, Yara, por que o fogo digestivo desequilibra, né? Porque se você tiver com os doshas em desequilíbrio, já falei, fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre doshas, mas não agora. Mas se você tiver com eles em desequilíbrio, tende a desequilibrar os agnis, né? Cada dosha vai desequilibrar para um lado ali, para um tipo de agni. Se você tiver com uma alimentação errada, então pensa que se você é uma pessoa que come muitas e muitas e muitas vezes ao dia, que come muita porcaria, que come em grande quantidade, ou seja, você não respeita a sua fome, você come demais, você vai acabar, por exemplo, criando o quê? Um Agni baixo, né? Porque o teu corpo ele não vai conseguir mais digerir o que você come. Ou então ele vai aumentar muito o teu Agni, por quê? Porque o teu corpo vai falar, cara, não tô dando conta, tem muita coisa, libera mais ácido aí, né? Se dá aquele pane no corpo, ele começa a liberar ácido demais, e aí você fica com o quê? Tikshinagni, Agni muito forte, né? Dependendo da estação, como eu falei, se tá frio, o teu Agni aumenta, a tendência é que ele aumente. Por quê? Porque o corpo precisa esquentar, né? Tá frio lá fora, ele precisa esquentar dentro, então o Agni aumenta, você sente mais fome. E aí, dependendo, se você não cuidar, acaba que pode aumentar demais, né? E você pode acabar, então, criando esse Tikshinagni. Se no inverno, por exemplo, no verão, desculpa, por exemplo, aí é o contrário, o teu corpo, desculpa, eu tô atropelando aqui, porque eu tô empolgada, mas o teu corpo, ele acaba o quê? Ele precisa resfriar, porque tá muito calor lá fora, como eu falei já no episódio anterior, e aí o que ele faz, então? Ele abaixa a quantidade de ácidos, a potência dos ácidos, o Agni em si, então o fogo digestivo abaixa, e aí se você não cuidar, se abaixar demais, o que vai acontecer? Você vai enfrentar esse Mandagni. Então, é importante tá sempre se analisando, tá sempre se observando, sempre entendendo, olhando para as fezes. Eu falo, não tenha nojo, né, nojinho. Ai, não quero ficar olhando para minhas fezes. Tem que olhar, gente, tem que olhar e tem que analisar as fezes todos os dias, porque elas vão te dizer muita coisa. Então, se tá com resto alimentar, provavelmente você tá com Manda Agni. Se tá saindo muitas e muitas vezes ao dia que não é normal, provavelmente você tá com Tikshinagni. Se tá entre constipação e diarreia, tá com Agni irregular. Então, precisa olhar para as fezes para entender como que tá seu Agni e aí agir conforme, né, para regular. Em outro momento a gente vai falar sobre como equilibrar esses Agnis, tá? Mas por enquanto eu só tô trazendo aqui conceitos para que você entenda quais são esses Agnis, o que está acontecendo no teu corpo, e entenda como que funciona, então, a digestão, a fisiologia, né, todo o nosso corpo, todos os mecanismos do nosso corpo de acordo com o Ayurveda. E aí, dali a gente vai começar a partir também para falar sobre como equilibrar essas coisas, mas fica aí com os conceitos, não quero que fique muito longa,
Tô fazendo episódios muito longos, mas eu quero dar uma reduzida para que vocês consigam assistir com tranquilidade, né? Sem muita informação de uma vez. Então, por hoje é só. Eu vou chegar a falar com vocês também sobre os tipos de Agnis que a gente tem, que não são... Esse Agni que eu tô falando para vocês hoje é o Jataragni, a gente chama de Jataragni, que é o Agni da nossa digestão primária, né? É o Agni dessa digestão grosseira que a gente sabe, que a gente ouve falar sempre, então que passa no trato gastrointestinal e sai no cocô e no xixi, tá? Isso é o nosso Jataragni, é o Agni principal do nosso corpo. Mas a gente também tem outros Agnis, tá? A gente tem Agnis em cada tecido, então cada tecido quando recebe o nutriente, ele vai precisar digerir aquele nutriente e mandar para outro, né? Então a gente tem uma cadeia de nutrição dos tecidos, né? Um tecido vai colaborar para a nutrição do outro, e a gente tem um Agni também que transforma então esses nutrientes em elementos, em fogo, em água, em ar, para quê? Para nutrir o nosso corpo de água, para nutrir o nosso corpo de fogo, né, para aumentar o nosso fogo digestivo, o nosso fogo interno, o nosso pita, dosha, que é formado por fogo, que vai transformar, que vai ajudar a formar a lubrificação do corpo. Então, a gente tem vários tipos de Agnis, então a gente tem 13 Agnis dentro do nosso corpo, mas hoje eu falei só do Jataragni porque é o principal que você precisa saber para cuidar da sua saúde, entender como tá o teu Agni, tá bom? E aí o que você precisa fazer por hora, né, a única coisa que eu posso te dizer é que percebeu Agni errado, percebeu Agni, não errado, mas percebeu um Agni desequilibrado para qualquer um dos lados, que seja Tikshinagni, que seja Mandagni, que seja Vishamagni, aposta nos alimentos leves para digestão, então cuida, né, tenta comer o mais leve possível, alimentos de verdade, evita qualquer coisa ultraprocessada, qualquer coisa processada, não faz a tua comidinha, né, vai no mercado e compra a comida de verdade, que você descasque e prepare, não que você desembale, tá? Então aposta no arrozinho, aposta nas lentilhas, aposta nos legumes, nos vegetais, né, de modo geral. E nos chazinhos, né? Se você estiver sentindo Tikshinagni, algum sintoma de Tikshinagni, aí você não toma chazinho, você toma líquidos um pouquinho mais frescos, mas se você estiver percebendo irregular ou Mandagni, você aposta nos chazinhos, aposta nas especiarias, no gengibre, você pode usar manteiga ghee para equilibrar teu Agni também, que é muito legal, que a manteiga ghee, o que ela faz? Eu sempre falo, hein, que você faça em casa, porque é muito fácil, eu mesma tenho no meu perfil como fazer, mas se você jogar na internet você também vai saber fazer, então aposta em ghee que você faz em casa, que você tem certeza que é uma manteiga purificada de verdade. E a ghee, pro Ayurveda, ela é considerada, né, um ouro líquido, e ela é maravilhosa porque ela equilibra o fogo no corpo, o elemento fogo no corpo. Então, se tiver tanto Pitta quanto Agni, se tiver muito alto, ela vai abaixar, se tiver muito baixo, ela vai aumentar. Então, sentiu que tá irregular, sentiu que tá baixo, sentiu que tá alto, aposta em usar ghee. Usa ghee na tua alimentação. Usa ghee, você pode usar uma colherzinha de chá de ghee de manhã em jejum, você pode comer com água morna, que vai ajudar bastante, com certeza, tá? Isso é uma prática, claro que você não vai usar por muito tempo, eu falo para não usar mais do que uma semana. Se persistirem os sintomas, procure um terapeuta, muito importante, mas você pode fazer esse uso. E sempre, 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 uma coisa importante, se você usar ghee, nunca coloque líquido gelado nem alimento gelado junto com ghee. Por quê? O que acontece com a ghee quando tá gelado, quando tá frio, quando tá na geladeira? Ela não vira uma pedra, ela não fica super dura? Então é isso que ela vai fazer no teu organismo, tá? E aí, mesmo que ela sofra ali com os ácidos digestivos, vai ser muito pesado para a digestão, vai ser muito difícil e ela pode, inclusive, acabar o quê? Gerando ama, toxina e bloqueando canais, né? E causando aí problemas de saúde mesmo, desenvolvendo doenças, enfim, piorando muito mais a tua digestão. Então, sempre que você usar ghee, usa quentinha, com bebida quentinha, com água morna, tá? Com comida quentinha, tá? Acho que é isso que eu tenho pra falar hoje. No próximo episódio, eu vou falar sobre os riscos de comer sem fome, ó. Assunto muito, muito, muito importante. Não perca, o próximo episódio sai no sábado que vem, às 9 horas da manhã. E pra quem estiver no YouTube, não esquece de curtir o vídeo, mandar pra quem você acha que pode interessar, que pode valer a pena, né? E pra quem estiver aqui no podcast, não esquece de seguir, de favoritar, para que você continue recebendo esse conteúdo.